Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é a função, a noção, a definição do que é a função, ok? Bom, já antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, tem sempre aulas interessantes para quem está querendo aprender matemática, para quem gosta ou está querendo gostar de matemática, tá bom? E no finalzinho do vídeo lá, ou durante a aula, se isso te ajudar em algum momento, curte lá e compartilha, tá bom? É sempre bom compartilhar conhecimento. Vamos à aula aqui, gente. Bom, o que é uma função? Uma função nada mais é que relação de dependência entre duas grandezas. Professor, o que são grandezas? O que eu consigo medir, por exemplo, tá bom? Velocidade e tempo, né? Se eu tiver uma relação de dependência entre essas duas grandezas, que uma depende da outra, eu tenho uma relação de função. Perfeito? Agora, se eu tiver relação entre duas grandezas que uma não for dependente da outra, aí não é uma relação de função. Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Considere que o preço do litro da gasolina é R$6. É, gente, chegou a R$6 o preço da gasolina. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro está 6 e pouquinho, né? Arredondei ele para 6 para ficar mais fácil para a gente. Mas a gasolina chegou em R$6, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos para o nosso exemplo aqui. Então, se você colocar 1 litro de gasolina no seu carro, você vai pagar R$6. Se você colocar 2 litros, você vai pagar R$12. Se você colocar 3 litros, você vai pagar R$18. É, professor, muito simples isso. É, isso aqui, ó, a quantidade de gasolina e o valor a pagar no final é uma função. Viu lá, se uma coisa não depende da outra. Qual o valor que você vai pagar no final? Depende do quê? Da quantidade de gasolina que você colocar. Perfeito? Então, colocar simplesmente gasolina no seu carro é uma relação de dependência. Uma coisa depende da outra, então uma coisa está em função da outra. Quando uma grandeza depende da outra, uma grandeza está em função da outra. Perfeito? Então, se eu colocar X litros de gasolina, qual é o preço a pagar no final? É 6 vezes X. E aí a gente, matematicamente falando, a gente vai escrever uma lei de formação dessa função. A gente vai usar variáveis, por exemplo, ó, eu usei isso aqui, ó. Eu falei que o valor P a pagar no final vai ser igual a 6x, levando em consideração que x é a quantidade de litros de gasolina. A gente vai sempre escrever usando essa notação aqui, gente, o y e o x. Ó, y vai ser igual a 6x, ou f de x é igual a 6x. Isso quer dizer que f de x e y é a mesma coisa, né? Então, geralmente, a gente usa y e x, né? A matemática adora o x e o y ali. E o y é sempre a variável dependente. Deixa eu botar mais para cá, que ficou pouco espaço. Variável dependente. E o x é sempre a variável independente. Então, aqui, ó, o y depende, o valor de y depende do valor de x. Perfeito? Então, se eu perguntar aqui nesse exemplo ali, gente, ó, qual é o valor de x, né, quando y for igual a 24? Se eu fizer essa pergunta ali, usando essa mesma função aqui, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a lei de formação e vai trocar. Ó. No lugar de y, você vai colocar 24, vai ser igual a 6x. Ó, isso aqui virou uma equação, né? Eu passo esse 6 dividindo, então x vai ser igual a 24 dividido para 6. Perfeito? Ah, professor, mas dá para fazer de cabeça essa. Eu sei que dá para fazer de cabeça. Mas eu estou te passando a ideia, porque nem todas as funções, todas as situações serão tão simples como essa, né? Tem situações de interpretações de problemas que vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Só você passar sempre a ideia, tá vendo? Valor de x, valor de y. Você troca um pelo outro, perfeito. Agora, se eu perguntar assim, qual é o valor de y quando eu tiver f de x, aliás, melhor, qual é o valor de x quando eu tiver f de x igual a 36? Ó, professor, muito tranquilo. Se f de x é igual a y, eu vou trocar no lugar de y, eu vou botar 36. E, na verdade, é pegar o 36, dividir por 6 e achar 6. Então, x vai ser igual a 6. Maravilha, só estou te botando todas as nomenclaturas ali para você entender e não se enrolar. E agora, se a pergunta for o seguinte, ó, qual é o valor de y
quando x for igual a 10. Agora eu troquei, né? Botei o valor de x. Então você vai fazer o seguinte, eu estou pagando aqui, tá, gente? Estou usando a mão mesmo, não tem problema não. Você vai pegar a lei de formação da função e vai trocar no lugar de x, você vai botar 10. Ó, então y vai ser igual a 6 vezes 10. Então y vai ser igual a 60. Ou seja, o valor a pagar aqui no caso seria de R$60. Muito tranquilo? Então tá aqui, ó, a lei de formação de uma função. Você vai relacionar uma grandeza com a outra, sendo que uma é dependente da outra. Sempre y depende do valor de x. Agora vem aqui comigo, acompanha comigo. Ó. Nós vamos representar agora uma função por meio de conjunto. Uma forma muito tranquila, assim, e interessante de representar a função é por meio de conjunto. Perfeito? Então vamos lá. Ó, vamos considerar dois conjuntos, A e B, com os elementos dados aqui, tá ok? E A estando em função de B, por essa lei de formação aqui, ó, y igual a 2x. Perfeito? A gente vai usar o diagrama de Venn. Se acostume com esse diagramazinho. São essas duas bolinhas, né, meio oval ali, que é o diagrama de Venn. É uma forma de representar conjuntos por meio de chaves ou usando o diagrama de Venn. Se acostuma com essa representação aqui. Bom, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. E tem uma relação entre eles em que y é igual a 2x. A gente vai considerar sempre que o conjunto aqui A, né, é o x e que o conjunto B é o y. Professor, é sempre A e B? Pode ser C e D, E e H? Pode, mas o conjunto de partida e de chegada. Vamos entender isso. Bom, a relação é, para cada valor de x, para cada valor de y, eu tenho o dobro de x. É verdade isso aqui. Então é como se você fizesse o seguinte, ó, y vai ser igual a 2 vezes o menos 2. 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Opa, então o 2 negativo se relaciona com menos 4. Diagramazinho de flechas ou de setas, tanto faz. Sempre assim, tá bom? Então, y vai ser igual a 2x. Então, 2 vezes, quem é o próximo x? O 0. 2 vezes 0 é 0. Então, toda vez que eu tiver x valendo 0, ele vai se relacionar com o 0 daqui, perfeitamente. Y é igual a 2 vezes o 1 agora. Perfeito? Então, todos esses valores são o x aqui. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 1 vai se relacionar com o 2. E agora, y vai ser igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, esse se relaciona com esse. Ô, professor, mas ninguém se relacionou com menos 5? Coitadinho do menos 5? Não, ninguém se relacionou com menos 5. Não tem problema. Bom, cada um desses elementos aqui da relação entre duas funções tem um nomezinho específico. Ó. A gente chama de domínio da função x, todos os elementos do conjunto de partida, ou do conjunto A, né? Que a gente chamou dos elementos x. Então, todos os elementos, ó, menos 2, 0, 1 e 3, é o conjunto domínio, perfeito? O conjunto imagem é como se fosse o espelho. Cada domínio tem uma imagem, e apenas uma imagem. Então, imagens são os elementos que se relacionaram com o domínio. Quem se relacionou com o domínio? Ó, o menos 4, o 0, o 2 e o 6. O 5 negativo, ele não se relacionou com ninguém, então ele não é imagem de ninguém. Pensa na imagem como se fosse o espelho, tá vendo? Ó, o menos 2 olhou para o espelho, achou quem? O menos 4. Se você achar duas imagens, tá errado, não tem como, tá? E o conjunto contradomínio. Quem é o contradomínio? É todo o conjunto de chegada, né? É o conjunto B aqui, ó. São os candidatos a serem imagem. Será que o menos 5 não é imagem de ninguém? Ele é a imagem de alguém. Bastava eu ter quem aqui? O menos 10. Se eu tivesse o menos 10, ó, troquei aqui duas vezes, desculpa, o menos 2,5, desculpa. 2,5, ó, se eu tivesse o menos 2,5, ó, 2 vezes menos 2,5 dava 5 negativo, ó. Esse se relacionaria com esse, mas não tem. Ele é um candidato a ser imagem de alguém. Bastava ter um domínio para que ele pudesse ser a imagem desse domínio. Muito tranquilo? Imagem, domínio e contradomínio? Perfeito. Grave esse nome aí que é importante. Vai sempre aparecer aqui, ó. Agora eu separei aqui, ó, essas bolinhas aqui meio mal desenhadas, mas é só para a gente passar a ideia. Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui. Peraí.
Quando uma relação entre dois conjuntos, ela é uma função. Grava isso aqui, eu vou colocar na tela para vocês. Ó, grava só isso. Todo elemento de A para o único elemento de B. Todo elemento de A para o único elemento de B. Se você gravar isso, acabou. Você vai entender sempre quando a relação entre duas grandezas ali é uma função ou não é uma função. Então aqui eu tenho dois conjuntos aqui se relacionando. Será que essa relação representa uma função? Ó, eu coloquei as bolinhas, mas como fossem números, tá, gente? Só para facilitar aqui o entendimento. Ó, esse se relacionou com esse se relacionou com esse e com esse, e esse se relacionou com esse. Perfeito? Vamos lá, ó. Todo de A. Todo de A está se relacionando? Perfeito. Então ele não falhou no todo. Agora vamos para o único. Único de B, ó. Único de B. Perfeito. Único de B. Único de B? Não. Ele está se relacionando com 2 de B. Então ele falha no único. Ele não pode nem falhar nem no todo de A, nem no único de B. Aqui não falha no todo, mas falha no único. Então isso aqui não é a função. Perfeito? Isso não é uma relação de função. Não é. Esse aqui do ladinho aqui, ó. Vamos lá ver se ele falha no todo ou no único. Ó, todo de A, todo de A, todo de A. Perfeito, todo de A. Único de B só está se relacionando com o único de B. Só com o único de B. E só com o único de B. Professor, mas está todo mundo com o mesmo... Não tem problema. Não pode falhar nem no todo e nem no único. Ó, todo de A, perfeito. Único, único e único. Então isso aqui, sim, ele é a função. Perfeito? Sim, é uma função. Vamos lá. Próximo exemplo aqui. Desce aqui comigo. Isso aqui é uma vírgula, tá, gente? Horroroso, mas é uma vírgula. Ó, próximo aqui, ó. Acompanha comigo. Vem aqui embaixo, ó. Dois elementos aqui, dois conjuntos se relacionando, ó. Todo de A. Todo de A. Único de B? Sim. Único de B? Sim. Único de B? Sim. Ué, mas o B tá sozinho. Não tem problema. É todo de A, único de B. Então, isso aqui, sim, é função. Perfeito? Vamos lá para o quarto e último exemplo aqui, da relação entre dois conjuntos. Ó, todo de A, ó, e não é todo de A. Já falhou no todo. Se falhou no todo, já não é a função. Ó, único de B, mas ele falhou no todo, não pode falhar. Um domínio tem que ter uma imagem, ele precisa ter uma imagem. É como se você se olhasse no espelho e não visse imagem nenhuma, né? Pelo amor de Deus, já sai correndo lá, hein? Ou você é um vampiro ou sai correndo. Então, ó, todo já falhou. Então, isso aqui não é função. Perfeito, gente? Então tá aí, gente, a aula de noções iniciais de função. A relação entre duas grandezas de dependência é uma função. Perfeito? Se você gostou da aula, curte lá, gente. Compartilha esse vídeo e se inscreve lá no canal. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.